Montestor envia um ofício para o Palmeiras e tem também aí a goleada do Verdão 5-1 sobre o Vitória. Vamos falar desses assuntos aqui, já chegar mais dedão no like, por gentileza, muito importante para a gente aí. E vamos trocar aquela ideia. E o Vitória pagou, hein? O Vitória pagou pelo que fez com a gente no ano passado, né? E agora o Palmeiras devolveu aí o 5-1, né? Fez uma goleada, sonora goleada aí no Vitória. Enfim, fica comprovado que esse time sabe jogar, né, cara? Esse time sabe jogar, sabe colocar a bola no chão. Andreas Pereira, dá para pisar na área, dá para ser o 10 que a gente sonha. E que passe, hein? Que passe. Dá para se dizer também que teve uma partida hoje boa de todos os jogadores, né? Todos foram bem ali. O Murilo foi impecável. Foi só ameaçar contratar o Nino que o Murilo virou Maldini. Não perdeu uma bola, acho que não perdeu uma dividida hoje. Jogou demais. Gomes fez gol. O Alan também um absurdo. Golaço de fora da área. É aquela grande questão, né? Ninguém estava pedindo nada absurdo para o time. Sabe que o time consegue jogar dessa maneira, mais agressivo. Foi contra o Vitória, é o que todo mundo está falando agora, né? Ah, foi contra o Vitória, mas ainda assim são 5 gols. Agora vale essa recuperação de confiança contra o Corinthians lá, né? Porque domingo é para recuperar a confiança, é para o torcedor voltar a sentir confiança no Palmeiras. Ó, realmente, esse time tá acertado, tá fechado e dá pra gente sonhar com alguma coisa esse ano. A vitória lá domingo é uma resposta, né? A torcida cantou ali no final, inclusive, né? Mas o jogo é muito isso, você falou é o Vitória e tal, mas ano passado, que era uma rodada perfeita pra gente contra o Vitória, a gente não ganhou. Claro que tem uma diferença. O Vitória no final do campeonato tá brigando para não cair, agora não, né? O Vitória acabou de ganhar o primeiro jogo contra o Remo e tal. É um pouco diferente assim o contexto, mas mesmo assim, você precisa se impor, né? Uma coisa seria a gente ganhar hoje de 1-0, apertado, jogando mal. Não, se impôs, é isso que tem que ser feito. A bola parada aqui, eu sempre falo que o Palmeiras sempre foi muito forte. Precisa voltar a entrar, porque hoje os 2 primeiros gols saem de bola parada, o Vitória tava fechadinho, então às vezes é uma solução que você encontra, né? No passado era um golzinho de cabeça que a gente tivesse feito no Vitória naquele jogo lá, naquela rodada que o Flamengo perde o Fluminense, que as coisas teriam sido diferentes, né? O Andreas Pereira, fui até dar uma olhada nos números dele para ver o que contabilizou ou não, né, como assistência. Aquele passe de letra conta como a famosa pré-assistência, né, que depois o Piquerez toca pro Maurício, mas ao todo o Andreas deu 3 assistências, 5 passes decisivos, deu aqui dos passes longos, que é uma coisa que acontece bastante no Palmeiras, ele deu 9 e acertou 8, e até mesmo na parte defensiva aqui, ó, foi uma interceptação e uma recuperação de bola também, e 5 recuperações de bola. E aquele lance que a gente vai falando, né, do André, sempre tem que ter alguém jogando junto com ele ali na reta final do ano passado, que o Fux começa a ser improvisado, às vezes ele começava a jogar de 5, e a gente sabe que, mano, não vai, né, ele ou é 8 ou realmente um 10, mas ele tem que ter alguém correndo para ele ali. Hoje foi o próprio Marlon Freitas, pode ser, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Danilo, pode ser outro, mas enfim, ele precisa ter essa dupla para poder funcionar, para poder ter liberdade, né? Até para poder se jogar lá para frente e não ter aquela preocupação de perder a bola e depois virar aquele fuzuê, sempre tendo alguém ali resguardando. E é aquele jogo perfeito mesmo, todo mundo foi bem, né? Um susto ou outro ali com o Carlos Miguel, assim, mas enfim, no final as coisas se encaminharam muito bem e é muito importante. Ano passado a gente falava sobre esse lance de ser campeão sem ganhar dos times do G6. Eu espero que o Palmeiras corrija isso. Mas esse lance de ganhar desses times aí, o Palmeiras costuma ir muito bem. E ano passado, como eu falei, contra o próprio Vitória e outros jogos ali, que a gente tivesse ganho, poderia ter sido campeão brasileiro. E numa rodada onde o Flamengo tropeçou de novo, né? Empatou com o Inter em casa, já tinha perdido o primeiro jogo. É importante demais. Se de fato a gente disputar título com o Flamengo lá no final do ano, a gente já tem essas 2 primeiras rodadas melhor que a deles. Tá mutando. É o que todo torcedor tá falando agora, né? Ah, é contra o Vitória, contra o Vitória. Eu entendo, realmente, eu entendo a pulga atrás da orelha do torcedor aí. Agora, realmente, o Palmeiras tem a oportunidade de ir lá para Itaquera e fazer um bom jogo. É manter o padrão, é bola no chão, jogadores inteligentes. Você imagina se a gente tivesse aí, por exemplo, um Felipe Anderson, né, funcionando com o Andreas Pereira, se você tivesse até o próprio Paulinho recuperado. Então, assim, avaliar agora como esse time vai se portar num jogo grande, porque vai enfrentar um Corinthians que tá encaixado, né? Tem um time forte, a moral tá boa, a torcida tá do lado dos caras, apesar deles viverem uma crise política ali,
Eles conseguiram isolar isso muito bem do campo, então o time funciona, né? Os caras conseguiram se isolar ali. O Dorival conseguiu ter um padrão ali no time dos caras, eles sabem como eles jogam, eles sabem atacar quando eles precisam, sabem fazer o jogo sujo também quando precisam. Então tem tudo para ser um ótimo jogo e o Palmeiras, né? Pelo menos agora, dá uma boa resposta para o seu torcedor. Dá uma boa resposta para o seu torcedor, isso é muito importante. Enfim, o que você achou, cara, desse jogo? Deixa aí nos comentários. Ah, te convenceu? A real que eu quero saber te convenceu ou você fala, não, cara, eu tô com a pulga atrás da orelha, eu não confio nesse time ainda não. Ou você fala, cara, eu sempre soube que o Palmeiras era capaz de fazer isso e o nosso time vai voltar a qualquer momento. O que você pensa? Deixa aí nos comentários. E vamos falar de Danilo, cara. Tem aí a iminência do Palmeiras, ou tinha, né, pelo menos, do Palmeiras contratar o Danilo, e surgiram algumas novas informações aí, Erna. O que aconteceu aí? O John fucking Textor já apareceu aí, mandando ofício. O que ele tá aprontando aí? Durante a live hoje, inclusive que a gente fez de pré-jogo, primeiro, para quem não acompanhou, teve esse post dele aqui, que saiu que o Botafogo tinha recusado, né, a primeira oferta e tal, e ele colocou super fake no discussions, ou seja, a gente não sabe o que é fake, a recusa ou a proposta, mas ele só colocou isso daí. E aí depois, durante... meio que quase que na hora do jogo ali, inclusive o Botafogo foi uma loucura o jogo, acho que tava 5-2, enfim. Teve um botafoguense aqui que deu uma, digamos, uma intimada no agente do Danilo, tá? Ele marcou o cara aqui, ó, tá Geraldo vendo essa forçação de barra do Thiago Salles aqui, né, para tirar o Danilo daqui, não pode deixar acontecer, o empresário tem que ter as asinhas cortadas sempre que parte para esse tipo de situação. É importante lembrar que o Botafogo deve para os empresários do Danilo, tá? Então o cara tão devendo dinheiro para ele, ainda tem que ficar ouvindo o desaforo da torcida, aí é embaçado. E aí ele respondeu, né? Meu amigo, Danilo veio para o Botafogo, está feliz e vai continuar. Agora todo mundo julga agente de futebol, aí na hora de pagar os agentes temos o direito de cobrar um acordo que nunca foi pago. Todo mundo tem família e ninguém tá com sacanagem, não. Soltou essa aí, porque realmente o cara tá no direito dele, né? E aí durante ali a transmissão, acho que até no pré-jogo, no Premier, divulgaram aí que o John Textor enviou um ofício pro Palmeiras dizendo que o Danilo é inegociável e fundamental para o Anselmo. O Danilo fez gol hoje, inclusive, né? Os caras tomou de 5, né? No Grêmio eu tava vendo lá, eu falei, nossa senhora, tu filmou 5 do Luiz Castro. 5-3, vou até confirmar aqui, ó, 5-3. O Danilo fez 2, agora que eu vi. E o Danilo fez 2 gols. Ele tá falando. Ele tá jogando meio de 10, né? Porque assim, o Marlon Freitas saiu, então ele ficava meio que na contenção ali. Aí o Anselmo colocou ele pra pisar na área. Tanto que você pode ver o primeiro gol do Botafogo, sair com ele dentro da área, cara. É um golaço, abre aspas, né? Um golaço bem. Aquele Montoro também é bom de bola, hein? E ele tá mais como meio que um 8, quase 10, e tá muito diferente a posição dele, por isso que ele tá muito atacante assim, né? E hoje claramente, ele realmente é o jogador mais importante do time ali. Eu nem tinha visto que ele tinha feito os 2, quando eu vi tava 5-2, ele fez no final ali o terceiro do Botafogo. E tem esse lance aí do John Textor ter falado que ele é negociável, só que, né, a gente falou mais cedo aí, o próprio John Textor tava tentando vender ele lá pro Nottingham lá e foi impedido pelos caras do próprio Botafogo. Então, assim, é inegociável, mas ele mesmo tava negociando, né? Então, o John Textor aqui, com todo o respeito do mundo, não dá pra falar isso com todo o respeito também, mas enfim, não dá pra confiar na palavra do John Textor. Não dá pra ser respeitoso falando isso. Não dá pra confiar na palavra do John Textor. Então, o agente do Danilo ali fala que ele tá feliz, que vai continuar, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que estão devendo para eles, né? Então, assim, tem uma situação que é longe de ser confortável pro Botafogo. E esse é o principal jogador. E aí tem isso daí um pouquinho do Danilo também. Ele jogando hoje um pouquinho mais avançado e tal, e viria pro Palmeiras jogar talvez de 5, voltar ao que ele era antes, né? Que viu a vontade do jogador também, que no final das contas é a coisa que mais importa, né? Mas é isso, tá sendo Danilo é essa, tanto a gente com o Textor aí falando, mas a gente sabe como que tá lá, e o Botafogo precisando de dinheiro. O mais importante, o Botafogo precisa de dinheiro, a situação tá feia, não se livraram ainda do transfer ban, então se hoje, por exemplo, eles conseguem um dinheiro bom pelo Danilo, eles ainda teriam que pagar o transfer ban para depois procurar ainda mais peças aí de reposição.
Mas você vê que engraçado, né? O próprio Testor fala que ele é inegociável e esses dias cataram uma negociação, inclusive o associativo do Botafogo impediu dele quase vendendo o Danilo para o Forest de volta. Era o Danilo mais um, não lembro quem que era. É o Tava Montoro vendendo mesmo. o Montoro, tava vendendo os dois pro Forest, o Danilo inclusive tá devolvendo com o mesmo valor. Enfim, eu queria até te perguntar, saber a opinião também da rapaziada. Lógico, vou até ser sincero contigo, dos reforços especulados, o que mais me animou foi o Danilo. O que eu mais gosto, inclusive, também é o Danilo. Além do John Arias, além do Nino, mesmo sabendo que o Palmeiras precisa de um zagueiro. Aí vai a minha pergunta. Por mais que gostemos do Danilo ou não sei a sua opinião, você não acha que tem muito volante? Você não acha que vai ficar muito volante? A não ser que o Palmeiras jogue o Andréas de 10, né? Você viu hoje que tem essa capacidade. Mas, pô, a gente ficaria com Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, Emiliano, Larson. Marlon Freitas, Emiliano, Larson e Evangelista. Você teria 4 volantes aqui, bem dizer, já, não? E tem o Luiz Pacheco também, né? Que tá Pacheco também, ganhando perfeito. e pode estar ganhando ali posição. Deixa eu ver, até confirmando aqui, é isso daí mesmo. Ainda tem o Figueiredo, né? O Aí, Figueiredo cara. aí podendo se recuperar, mas não fez. Enfim, realmente tem bastante volante, mas não sei, talvez o Palmeiras enxergue o Danilo como oportunidade por essas necessidades aí do Botafogo, mas de fato ia ficar cheio. Só que aí também, olha só, imagina que o Abel encontre de fato o time ali com o Marlon Freitas, né? Talvez o Luiz Pacheco ou o Larson também de 5. E aí você também faz a mesma coisa que o Anselmo tá fazendo, joga o Danilo mais para É. frente e boa, né? O lado bom é que são jogadores, todos não, mas assim, o Evangelista consegue fazer 5 e 8, o Andrés faz 8 e 10, o Marlon Freitas faz 5 e 8 também, o Danilo, acho que se jogar ele em qualquer posição no meio ele faz, se jogar ele de zagueiro ele deve fazer também, que o moleque é um absurdo, e é importante dizer que ele da base ele era atacante, viu? Ele era ponta, então Uhum. assim, é um menino que faz muita coisa, então assim, seria uma opção para várias opções no meio campo, mas vamos ver, né? Porque difícil vai ser, mas é importante lembrar, tem que usar essa situação do Botafogo contra eles. Enfim, é isso, senhores. Falamos aqui rapidinho do jogo, Palmeiras e Vitória, 5-1, e também as questões do Danilo, o Textor enviando um ofício e o empresário, agente do Danilo aí, reclamando, né? Colocando no ventilador que realmente as coisas que vazaram estão incomodando muito. Você chegou até aqui? Deixa o seu like, por gentileza, muito importante pra gente, se ajuda nosso canal a crescer, você recebe os vídeos em primeira mão e vão dormir tranquilo. Tá mais calmo hoje, Arno? Estão mais calmos, né? Até domingo. Vamos ver como que vai ficar domingo aí. Tomara que a gente fique calmo domingo, né? Pior que se ganha domingo, ela solta vídeo. Você aposta comigo um Guaravita? Você aposta comigo que ela faz isso para o Palmeiras ganhar? Com toda certeza. É isso, meus amigos. Um abraço para vocês. Boa noite ou bom dia, se estiver vendo esse vídeo. Até o próximo vídeo.